Livro. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: os desvios da Igreja nos primeiros séculos. Meta de hoje: leitura das páginas 41 a 42. As heresias sobre a Trindade Divina. Monoteísmo modalista de Sabélio. No final do primeiro século, algumas heresias referentes à Trindade começaram a ser ditas e muitas discussões surgiram até o século IV. No século II, por exemplo, o teólogo chamado Sabélio, que defendia a doutrina do monoteísmo modalista, ou seja, um só Deus em três modos de manifestação, foi mais um que com sua mente lógica buscou entender a Deus. Assim, Sabélio disse que Deus é um só, conforme o monoteísmo, mas que ele tem três formas de manifestação: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso foi chamado de modalismo, ou seja, três modos de manifestação. Segundo ele, de acordo com a necessidade, um único Deus se manifesta como Pai, em outro momento como Filho e outro momento segundo outra necessidade, como o Espírito Santo. Isto é heresia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem de eternidade a eternidade, ou seja, existem ao mesmo tempo. Romanos 16, 22, 1 Timóteo capítulo 1, versículos do 16 ao 17, 1 João 5, 20 e Hebreus 9, 14. A verdade a respeito da Trindade Divina. Como já mencionei, não tente estudar a verdade revelada na Bíblia acerca do Deus triuno, nem tente sistematizar essa verdade tão importante com sua mente lógica. As coisas espirituais não se discernem na carne ou na mente, mas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Deus é um só, não há três deuses. Há muitos versículos na Bíblia que confirmam a unicidade de Deus. Deuteronômio 6,4, João 17,3, Romanos 16, 27, 1 Timóteo 1, 17 e Judas capítulo 1, versículos do 24 ao 25. A Bíblia, de outra forma, também registra que Deus é triuno. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. Como explicar isso? Nosso Deus é único, mas para dispensar suas riquezas ao homem é necessário que o Pai seja a fonte, a origem do amor, o manancial de amor, e que o Filho seja seu condutor, aquele que torna Deus, que é amor, acessível ao homem. Então, o Filho é a graça, pois segundo o capítulo 55 do livro de Isaías, graça é Deus chegando até o homem gratuitamente, para seu desfrute. Por fim, o Espírito Santo é a comunhão, o transmissor, assim como a rede elétrica que distribui energia elétrica para as nossas casas. Se tomarmos o exemplo de uma hidrelétrica, podemos dizer que o Pai é como aquela energia potencial que está nas águas, acumulando-se numa altura muito grande, com uma grande pressão de água. O Filho transforma aquela energia potencial em energia elétrica e o Espírito distribui eletricidade até nossas casas. Isso tudo é para Deus chegar até nós. Não adianta tentar sistematizar isso, pois nunca conseguiremos entender com nossa mente lógica. Precisamos até tomar cuidado com a palavra que usamos, pois podemos incorrer em erros. Nosso vocabulário é muito pobre para explicar as coisas de Deus. Vou usar uma palavra que está no livro de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. A palavra certeza em grego é hipóstasis, que também está em Hebreus, em que lemos: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Aqui a palavra ser é também hipóstasis. Podemos dizer que essa palavra se refere à essência de Deus.
Por isso vou tomar emprestada essa palavra grega para dizer que não são três deuses separados, mas são três hipóstases do mesmo Deus indivisível. Essas três hipóstases do Deus triuno coexistem desde a eternidade passada até a eternidade futura. Isso faz parte da base de nossa fé.